Olá, este é o Senado Notícias Especial e estamos fazendo uma série de entrevistas com os senadores que encerram seus mandatos neste início de 2023. Hoje conversamos com o senador Eumano Ferrer, do Piauí, um agrônomo e advogado cearense que entrou para a política no estado vizinho, no Partido Progressistas. Bem-vindo ao estúdio da TV Senado, senador. Prazer estar aqui no seu programa e ao lado de uma conterrânea, né? Pois é, somos os dois cearenses, né? Senador, o senhor foi prefeito de Teresina, chegou ao Senado em fevereiro de 2015, na eleição de 2014, portanto, e ao longo do seu mandato o senhor apresentou 23 projetos, muitos deles na área de segurança pública e outros específicos para o seu estado, porque afinal o senhor está aqui pelo seu estado. Né? Nos 2 últimos anos do mandato, o senhor exerceu o cargo de segundo secretário da mesa diretora do Senado. Então, eu queria que, a partir dessa sua experiência, o senhor me falasse um pouco da pessoa Eumano Ferrer. Como o senhor chegou ao Senado, qual foi a pessoa, qual foi o político que chegou ao Senado em 2015 e qual é o homem que sai hoje, qual é o político que sai hoje do Senado nessa experiência de 8 anos? Bom, um prazer. Primeiro eu tenho que dizer que sou servidor público e não político. Para exercer cargo público depois que me aposentei do Serviço Público Federal. Então, tenho uma convivência no Piauí de 56 anos, cheguei lá recém-formado pela Sudene, fiz grandes amizades, trabalhei muito num momento difícil, naquele momento que enfrentamos a seca de 70, você deve, como cearense, saber a dimensão disso. Então, tinha uma vivência e uma convivência muito forte com a população de Teresina e do estado do Piauí. Sempre participei de organizações não governamentais, desde da faculdade, das 2 faculdades que eu frequentei. Enfim, eu me entrosei muito bem e trabalhei muito no estado do Piauí, em várias instituições. Além da Sudene, meu órgão maior, Embrapa, SEBRAE, secretário de Planejamento, secretário de Desenvolvimento Econômico. Enfim, tive uma vida eminentemente técnica. Entrei para a política, já depois de aposentado do Serviço Público Federal, em decorrência de umas amizades que eu tinha com políticos e tal. O fato é que fui vice-prefeito e prefeito, e depois surgiu uma desistência do então candidato a senador em 2014, pouco tempo antes das convenções, e tinha saído da prefeitura com uma avaliação muito boa. O fato é que ele desistiu, um grande empresário lá no estado, desistiu, e naquele momento os partidos coligados decidiram que quem poderia enfrentar um ex-governador de 2 mandatos seria o VEM, eu. Não é? Então comecei assim. Antes, porém, fui vice-prefeito, prefeito, mas a realidade é que eu cheguei aqui do Senado, fiz boas e excelentes amizades. Cheguei como integrante do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, depois migrei para o Podemos, em seguida fui para o MDB e, por último, a convite do senador Ciro, fui para o Progressistas. E onde estou, fiz grandes amizades, procurei trabalhar muito pelo estado do Piauí, com uma visão eminentemente técnica, não só voltado para o estado do Piauí, como também para o Nordeste como um todo. O senhor teve alguns grandes projetos na área de segurança, mas o senhor foi o relator em 2018, vou aproveitando aí da sua experiência, foi o relator, né, da Política Nacional de Barragens, né, só que a gente tem, de lá para cá, um crescimento enorme dos acidentes com barragens, principalmente com as barragens de rejeitos de minérios. Então, eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho da importância dessa política. Já existia uma política lá desde o começo de 2010, teve esse código em 2018. Como é que o senhor vê esse momento de aprovação desse código e os acidentes que aconteceram depois? Porque a política é de 2018, a gente teve Brumadinho, o acidente de Brumadinho em 2019, e a gente teve vários outros acidentes de lá para cá, cresceu muito. O que é que está acontecendo nesse campo? Veja, as barragens têm barragem para uso de hidrelétricas, geração de energia, mas surgiu as barragens para abastecimento humano no semiárido do Brasil, no semiárido do Nordeste. Isso em 1880 e poucos, etc. Daí o nascimento do DENOX, um órgão federal voltado para esse problema de barragens para armazenar água para os períodos de verão e de seca, né? Então, temos as barragens para a atividade humana, geração de energia
e para acumular rejeitos minerais. Essas barragens, por exemplo, temos barragens feitas pelo IOX, de 1890, mais ou menos, que não teve um acompanhamento, mais de 100 anos sem um acompanhamento, um projeto estratégico para a manutenção e conservação dessas barragens. A mesma coisa aconteceu com relação também, mas um aspecto bem menor, as barragens para uso de geração de energia, como o da água hidroelétrica, né? E, por último, nós tivemos aí, Minas é um reduto, quer dizer, é um locus dessas barragens para armazenar rejeitos minerais, que esse é um dos grandes problemas. Lamentavelmente, em nosso país, nós só atentamos para os problemas quando eles ocorrem. Não há planejamento estratégico, não há prevenção e a manutenção dos grandes investimentos que nós temos. Então, eu, por exemplo, naquele dia teve um acidente de Mariana, depois de Brumadinho, e muitos outros que vão acontecer. Hoje a imprensa não se fala em problemas que podem acontecer amanhã. É como o caso de encostas, anualmente, esses grandes invernos, precipitações pluviométricas acima da média local, nacional, regional. Então, é falta de planejamento. E nós, com aquele momento, achamos que devíamos, era presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, a atual governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, e com proposição de várias preocupações de vários senadores. Constituímos uma comissão, fui o relator, e apontamos uma série de providências que têm que ser tomadas. Infelizmente, não estão sendo tomadas. Então, a gente continua com o problema, senador. Eu queria aproveitar e trazer um número aqui, que é da própria Agência Nacional de Águas, que seria a fiscalizadora desse sistema todo. São mais de 20 mil barragens em todo o país, dos mais diversos tamanhos, entre elas as hidrelétricas, as grandes hidrelétricas. Menos de 500 são barragens de rejeitos minerais, e a maior parte dos acidentes acontece exatamente nas barragens de rejeitos minerais. A maior parte, não por outro motivo, em Minas Gerais. Em 2018, no ano anterior do Código, em 2018, que é o ano do Código, foram 3 acidentes com barragens. Esses dados são da Agência Nacional de Águas. Em 2019, foram 12, entre eles Mariana. Em 2020, esse número passou de 40, entre incidentes menores e acidentes. Então, se a gente tem hoje um código, o que é que está faltando para se evitar? O senhor falou na fiscalização, então o que é que precisa fazer para realmente impedir isso aqui? E uma outra questão os acidentes nas barragens mineradoras, eles começaram a acontecer principalmente depois da privatização que era Vale, do Rio Doce, depois Vale, e ela era uma empresa pública, depois ela foi privatizada, e depois da privatização que aconteceram esses acidentes. A iniciativa privada não está conseguindo acompanhar o que deveria ser feito para evitar esses acidentes? Não, a iniciativa privada tem uma série de novas instruções normativas que têm que ser cumpridas. A realidade é que os órgãos nacionais, estaduais, de fiscalização, isso vem se deteriorando, falta de pessoal, falta de recursos humanos, sobretudo, e em decorrência disso, falta de planejamento, que é um dos graves problemas que nós temos neste país e nos estados. Não há uma preocupação. Eu vejo as instituições criadas que estão aí, o Denox, que é o exemplo, nós estamos falando aqui em barragens, tem mais de 100 anos, é um órgão, uma instituição que está na parte final, terminal, está na UTI há muito tempo. E os órgãos que nasceram, surgiu, nós estávamos falando agora na Agência de Águas, né? Você falou aí. Então, é exatamente o que falta, uma decisão. Nós temos que repensar na função do Estado Nacional, as verdadeiras funções, com vista à segurança das pessoas, a segurança desse processo de desenvolvimento com os avanços tecnológicos. Ou seja, no meu entendimento, há uma desestruturação do Estado Nacional, sobretudo o que é que deu origem à criação dos Estados. Então, nós temos que repensar, que é a grande raiz dos problemas. Nós estamos falando aqui em barragens, mas já esqueceram. Vai surgir um novo desastre em barragens para rejeitos minerais,
E vai a imprensa dá aquela divulgação, depois acontece o quê? O silêncio e vem novos desastres. Então nós temos que ter um planejamento, códigos, normas, esse país tem demais. Tem demais fiscalização. Normas. Fiscalização. Efetiva. E pessoal competente, treinado. Vejo a grande preocupação, funções de Estado não são funções eminentemente políticas, no preenchimento de cargos estratégicos. Nós temos que ter essa visão técnica, visando o pessoal, as pessoas que estão envolvidas naquele setor. Foram 200 e tantas famílias no último acidente, quer dizer, chefes de família. Então isso é lamentável. Agora, o meu entendimento, olha, legislações, país tem demais. Nós estamos, eu apresentei com a senhora acabou de dizer aqui, 20 e tantos projetos. Já temos muitas normas, projetos, resoluções, etc., mas não se cumprem. Não se cumpre desse A Agência Nacional de Águas, então, não está cumprindo o seu papel de reguladora? Todas as agências foram uma grande conquista, evolução, digamos, do Estado. Isso aí foi uma grande virtude do governo Fernando Henrique Cardoso, essa visão estratégica. Mas esses órgãos não podem se transformar em instituições políticas, preenchimento de cargos políticos. Então tem que ter uma visão técnica sobre tudo, sobre o ponto de vista desse país. Às vezes, nós somos um país riquíssimo, mas nós temos um problema gravíssimo na saúde, na educação. Enfim, eu estou aqui fugindo um pouquinho, mas é pertinente isso. Não, claro, é a sua visão de política aqui nesses 8 anos de Senado. Então, nós temos que buscar, digamos, eu chamo isso um entendimento com vista aos interesses maiores do Estado brasileiro, que é assegurar vida digna para as pessoas. Eu sou de uma região que você é também, região do Nordeste. Há mais de um século nós temos a pobreza, a fome e a miséria. E continuamos com esse discurso que não nos leva a nada. É embromação passando para amanhã, para depois. Então, é isso que tem que ter a visão política, mas não uma política verdadeira, não uma política pelo poder, para o poder. Não. Nós temos que melhorar a vida das pessoas. Nós temos essa questão regional do Nordeste, com vários problemas. O Norte e a Amazônia, nós não conhecemos. O brasileiro quer conhecer a Europa, quer conhecer os países, sem conhecer a riqueza que nós temos, a biodiversidade. No Amazonas, eu fiquei impressionado, tenho ido algumas vezes, mas participei de uma missão em 2017, que eu me empolguei com a riqueza do Brasil, e quando eu vejo as pessoas, fome! É inadmissível hoje um país tão rico, hoje que produziu 1 bilhão de toneladas de grãos para alimentar pessoas aí do mundo afora. Então, eu vejo essas questões, estamos tratando aqui de uma questão específica, pontual, mas fundamental para o Brasil. Senador, o que o senhor pode, então, deixar de contribuição para esta Casa, para o Senado Federal, que talvez possa melhorar, né, até a execução dessas políticas que são aprovadas aqui? Eu sempre falo, nós temos uma legislação robusta, numericamente inadmissível, mas não se cumpre as legislações que estão aí. Então, eu vejo muitas coisas, avançamos muito no Brasil, mas precisamos avançar pragmaticamente, objetivamente. Então eu vejo essa questão de barragens, no desastre, essas que estão acontecendo todo ano. Problema nas encostas, nas rodovias, e não buscamos, eu não digo a etiologia, a origem do problema, quer dizer, a raiz, mas é aquela embromação todo ano, os trabalhos improvisados de última hora, a falta do planejamento. Eu vejo o planejamento como um grande instrumento governamental, a continuidade. Pode mudar os governos, mas nós temos que ter planejamento de curto, médio, sobretudo longo prazo. É isso que nós queremos. Então, isso é em todas as áreas do desenvolvimento e do conhecimento. Eu gostaria, então, até de mudar um pouquinho de assunto, porque o senhor, antes da gente começar a gravar, o senhor falou que é o VEIM, né, se referindo ao senhor mesmo. E esse foi, inclusive, o seu slogan e um pouco mote de trabalho, VEIM Trabalhador, né, mote na campanha lá no Piauí. E o senhor apresentou projetos que
um dos projetos, inclusive, define o assassinato de idosos, né, como um crime hediondo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse aspecto, né, da política brasileira, da sociedade brasileira, que é na questão do tratamento com os idosos, a partir dessa sua experiência do projeto que o senhor apresentou. Veja bem, o projeto do idosicídio, quer dizer, você qualifica o crime cometido com a pessoa acima de 60, 65 anos, né? Quer dizer, passa a ser um crime hediondo, a penalidade aumenta em relação aos outros homicídios e é uma população que cresce, houve avanço com relação à preocupação com a juventude, o Estatuto da Juventude, o idoso, o Estatuto do Idoso, tinha muitos avanços, hoje a aposentadoria, quando atinge os 60 anos, 65 anos, homem e mulher, enfim, eu vejo isso como um problema. Foi aprovado esse projeto que pune rigorosamente crime hediondo, né? Quer dizer, qualifica como crime hediondo, já está na Câmara dos Deputados e queremos que isso avance, porque a população de idosos do Brasil, hoje somos 36 milhões de pessoas acima de 65 anos, né? A tendência é um envelhecimento maior. E eu vejo muitos idosos, além dos crimes em família. Quer dizer, o idoso ou a idosa, às vezes, sofre problemas dentro da família, do lar. E quando se trata do idoso que a família abandonou, eu, por exemplo, coloco emendas parlamentares para 6 instituições de longa permanência. Quer dizer, que abriga idosos até a morte. Quer dizer, eu coloco emenda anualmente, não só para a questão dos idosos, mas só para as rapazes, as instituições de dependentes químicos, enfim, tudo voltado para a questão social do ser humano das pessoas que nos bota aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. O discurso meu é um discurso de campanha, mas, sobretudo, um discurso após a eleição. E, aliás, disputei poucos mandatos. Esse é o primeiro de mandato eletivo, aliás, parlamentar, é o primeiro de senador. Não fui vereador, deputado estadual, nem federal. Quer dizer, sempre tive essa preocupação. Mas o idoso, como as pessoas, os jovens, as crianças que têm uma deficiência física ou mental, a juventude neste país, que está sendo a droga vencendo o Estado, o tráfico vencendo o Estado, até quando? E eu vejo, fui prefeito de Teresina e foi um dos maiores problemas. Você asfaltar uma rua, fazer uma praça, uma unidade básica de saúde, uma escola, é fácil. Mas tirar um jovem da dependência química, eu chorei diante de muitas famílias. Eu sei o que é uma família que tem um dependente químico. Então, voltando ao idoso, eu quero dizer também, eu tenho uma preocupação com a criança ao nascer, com a juventude, a criança ao crescer. Então, o ciclo de vida que nós, parlamentares e aquelas autoridades que integram o Poder Executivo, tem que ter uma preocupação maior. Que continuemos a política, fazer a política, mas veja o discurso que se faz para chegar lá. Então, eu vejo, digamos, questões sociais com muita preocupação. A questão dos idosos no Brasil vai pagar um cuidador. Eu vejo, quer dizer, eu gostaria de ver um projeto, eu sonho, um envelhecimento digno, ativo, como eu. Eu não vou nem dizer minha idade, mas veja bem, eu vou dizer, 80 anos. Eu quero ter uma atividade ativa. E assim deve ser todos os idosos do Brasil. Quer dizer, quando eu vi, tive muitos colegas que se aposentaram, jovens ainda, que tem 60 anos, 65, está jovem, nossa expectativa de vida hoje é bem maior. Bem maior. Então, com relação ao idoso, tem uma série de preocupações. Eu gostaria da gente falar também um pouquinho, daí nos seus projetos, o senhor apresentou um projeto de revitalização do rio Parnaíba, que é um rio que divide o Maranhão e Piauí, portanto é um rio, e é o maior rio que é totalmente no Nordeste. E é hoje uma grande fonte de turismo em seu estado, no Delta do Parnaíba, né? Vem gente do mundo inteiro para fazer esportes ali.
Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor entende que está essa questão? O projeto ele está tramitando, ele está na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor vê essa questão dos rios no Brasil? O senhor que foi um homem da Sudene, né, do Denox, que lidou com rios em lugares onde eles às vezes secam, que é no Nordeste. Como é que o senhor vê essa questão do meio ambiente através dos rios no Brasil? Eu vejo que o Brasil, nós temos o orgulho de dizer que detemos 12% da água doce do mundo, mas é na Amazônia. Eu sonhar com a integração das águas do rio, dos rios amazônicos, com as águas que não têm, são periódicas, do Nordeste, do semiárido, de onde você veio, de onde você nasceu. Eu nasci também na região dos Sertões. Você do Inhamuns, e eu ali próximo o sertão central do Brasil, do Piauí, digo melhor, do Ceará. gente... É ali a região próxima a Jaguaribe, enfim, Sim. próximo a Crato. É o famoso quadrilátero da seca, a região mais seca do país. Mais seca né? do país. Então, eu vejo o São Francisco, há mais de 30 anos, 40 anos, fala na revitalização do Rio São Francisco. E eu vi, quando cheguei aqui no Senado, em 95, a preocupação, me lembro do Fernando Bezerra, que é da região do São Francisco, ali de Petrolina, com falta d'água no Rio São Francisco, o maior rio permanente do Nordeste. E o segundo rio permanente do Nordeste é o Rio Parnaíba. São rios ou bacias hidrográficas que estão morrendo. E nós temos que nos acordar para esta realidade. Então, nós falamos e tivemos várias audiências públicas, inclusive audiência aqui no Senado, quando eu fazia parte da Comissão de Desenvolvimento Regional, das águas abundantes da Amazônia vir para o Nordeste. Nós fazemos essa integração e isso já se falava do século XIX falava nisso. Quer dizer, então, é impossível nós vermos ainda na região semiárida do Nordeste pessoas passando sede, levando água de cacimbazinhas, ou seja, coisas absurdas que todos nós conhecemos, né? Senador, para a gente, eu gostaria que o senhor deixasse aqui para nós, para os telespectadores que estão acompanhando a TV Senado, quais foram os momentos mais, digamos assim, eu não vou nem dizer um momento alegre, mas um momento que o senhor considera muito feliz nessa sua trajetória de 8 anos aqui no Senado e o momento que o senhor considera mais complexo, né, na sua trajetória e na vida do país, que o senhor acompanhou tão de perto nesses 8 anos? Veja, esses meus 8 anos de mandato de senador, eu vi o impeachment da presidente Dilma. Vi a ascensão e o governo do nosso Michel Temer, né? E recentemente, nesses últimos 4 anos, o governo Bolsonaro. Quer dizer, foram momentos históricos recentes, e que tiveram suas marcas. Então, a gente teve, digamos, momentos de alegria e de tristeza, não é? Esses foram momentos difíceis e os alegres foram os projetos importantes que nós aprovamos, mas sempre os bons projetos adormecem nos gabinetes dos ministérios, das instituições, não é? Não temos projetos demais, falta ação. Então, eu vejo uma coisa muito importante, vejo a discussão atual com relação a emendas, não só emendas individuais, emendas de bancada, a emendas que falam, emendas secretas, não sei o quê, de relator e tal. E sobre emendas de relator, por exemplo, no momento, eu aproveitei e fiz grandes investimentos federais em rodovias federais, pontes, viadutos, e me orgulho disso. Quer dizer, coisas assim, que o Piauí, por exemplo, Teresina, é uma cidade em que as vias, as 2 BR de acesso à capital não são duplicadas. Isso nós estamos tendo orgulho, quer dizer, a felicidade temos feito. Quer dizer, investimento com emendas, inclusive emendas extras. E colocar recursos, deixar de colocar para o município e colocar para o DENIT, onde nós colocamos mais de 100 milhões para obras importantes em Teresina e em regiões estratégicas. Quer dizer, ou seja, são momentos de alegria quando você inicia uma obra e vê concluir. Como também é um momento de tristeza, quando nós colocamos recursos e não vemos a obra concluída. Eu tenho experiência nisso, nessa área, vivência desagradável, porque as obras públicas já são paralisadas em falta de recursos. Falta de recursos. Mas com recursos, você paralisar ou por um problema ou inadimplência de uma empresa construtora, é lamentável, prejudica a população. É mais obra que vai ficar parada até quando? Quer dizer, então, são problemas
que diz respeito às gestões, ao executivo. Daí a importância da harmonia, do entendimento entre os poderes do Estado. Nós somos, porque o Estado nasceu. Qual o objetivo? E aí os órgãos constituem os poderes do Estado. Quer dizer, é realmente juntos, harmonicamente, satisfazer as necessidades e demandas da população, que tanto espera pelo Estado Nacional. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Senado. Obrigado a você, desculpe que eu falo demais, né? Não, foi ótimo, o senhor conseguiu dar uma... com o coração, tá? Com certeza. Obrigado a você e a todos que integram essa grande emissora. Bom, boa sorte na sua caminhada daqui para frente, a partir do momento que o senhor deixa o Senado. Obrigado e um abraço. Um abraço. Bom, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esta entrevista e todos os nossos programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Muito